Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de uns 30 assinantes que chegaram aqui no meu e-mail e eu estou gravando segunda-feira. Hoje foi o dia em que o IRB, o IRB Brasil Resseguros, acabou caindo no início do dia 15%, agora até já recuperou boa parte, estava caindo 5%, mesmo assim uma queda expressiva para uma empresa que é tão consolidada assim. Então vamos ver por que aconteceu isso e vamos ver uma conclusão importante que a gente precisa saber quando a gente compra uma empresa que teoricamente a gente compra mais caro por ter governança e também por não ter grandes perigos à vista. Tá? Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada é importante a gente dizer o seguinte, o IRB, o IRB Brasil Resseguros, ele funciona como uma empresa que o mercado conhece como high quality. Essas empresas que têm uma qualidade maior do que a média são aquelas que são as principais no mercado dela. Então o IRB hoje é a principal resseguradora do Brasil em termos tanto de mercado quanto de múltiplos também, quanto de sinistralidade, quanto de resultados, de crescimento de lucros e etc. E a gente tem outras empresas aí também, então quer dizer, se você pegar varejo, você vai pensar em lojas Renner, se você pensar em eletroeletrônicos e e-commerce, você vai falar Magazine Luiza, se você pegar, por exemplo, shoppings, você vai falar Multiplan, se você pegar locadora de veículos, você vai falar Localiza, todas essas empresas, elas trabalham com múltiplo maior. Então, o que significa trabalhar com múltiplo maior? Significa que o mercado aceita pagar mais caro por elas, porque em tese eles veem um risco menor. Vendo um risco menor, se aceita pagar mais caro. É aquela grande questão, né? Você compra roupa de marca porque você vê um risco menor, por exemplo, dela rasgar. Você compra uma bolsa de marca porque você vê um risco menor dela te dar algum problema. Você compra um carro de marca pelo mesmo motivo, um carro mais caro, por exemplo, pelo mesmo motivo, e assim também é com as ações. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem que, tirando aqui do próprio Guinvest Pro, a gente vê que é uma empresa que já chegou a valer R$ 27,00 nas últimas 52 semanas, na mínima. Ela no último fechamento valeu R$ 44,83, hoje chegou a cair até para 38 ou 37 e pouco, mas você vê que esses valores atuais, até que agora ela está 41, 42, significavam um preço sobre lucro de 27,8 vezes, ou seja, o lucro que ela tem, ela, se não crescesse esse lucro, precisaria demorar 27,8 anos. Quer dizer, o mercado espera que o lucro vai crescer. Ninguém faz um investimento para esperar 28 anos o retorno desse investimento. O valor patrimonial dela vale 9,8 vezes menos do que o valor da ação. A gente vê aqui que a empresa lucra 1,61 por ação e vale 40 e poucos reais, né? A empresa tem 41 bilhões de valor de mercado e ela vale 6,5 vezes a receita dela. Tá? Esses são dados importantes que mostram que é uma empresa que realmente ela fica muito precificada, mas ela não fica muito precificada porque ela está cara. Ela está muito precificada porque o mercado espera que ela não vai ter problemas. E aí o que aconteceu no domingo? Domingo a Esquadra Investimentos, que é uma empresa de investimentos, uma gestora conhecida no Rio de Janeiro, ela resolveu fazer uma carta especificamente para falar sobre a posição short, a posição vendida que ela tem nessa ação do IRB Brasil Resseguros, a IRBR3. Então nessa carta ela chega a citar não diretamente com a palavra fraude, tá? Mas ela chega a falar sobre alguns fatores que levam ela a perceber que aquelas demonstrações não estão de acordo com o que realmente acontece na geração de caixa. Tá? Ou seja, ela percebe que tem alguns pontos ali que o IRB ele coloca um lucro líquido normalizado diferente daquele que realmente é recorrente. E aí isso fez as ações caírem. O IRB, inclusive, fez um comunicado falando que, inclusive, ia procurar na justiça as medidas cabíveis e etc. E aí
a gente precisa ver aqui o que aconteceu e entender um pouco do negócio do IRB, do IRB Brasil Resseguros. Então, primeira coisa, a pessoa fala assim, eu não tenho problema, eu vou botar um stop, que aí eu não tenho problema. Cara, ó, imagina que você estava comprado em IRB aqui e você pensou assim, R$44, vou botar um stop em 40, beleza? Beleza. Aí você vai lá, você bota um stop aqui em 40. O que acontece? Ela já abriu a 38, quer dizer, pularia o teu stop. Quer dizer, stop não ia adiantar no momento desse. E quando tiver uma queda forte da bolsa também não vai adiantar. Então, nem pensa nesse tipo de coisa, porque você vai se dar mal, você vai ter problema. Tá? Claro que agora ele está recuperando, então as pessoas vão acabar esquecendo isso ao longo do tempo. Mas a gente vê aqui um lapso bastante grande, e isso aqui foi a abertura do mercado hoje, quando eu estou gravando segunda-feira, vocês vão ver o vídeo na quarta. Vamos entender um pouco do mercado do IRB. Tá? O IRB, ele tem 3 linhas na hora que ele vai ver lá o prêmio emitido, que a operação dele gera valor. Ele tem os prêmios de resseguro no Brasil, eles têm os prêmios de resseguro no exterior. Se vocês olharem aqui desde 2015, esses números são anualizados, ou seja, sempre os últimos 4 trimestres, a gente vai ver que os prêmios no Brasil subiram. Ok, subiram, mas subiram num percentual muito menor do que os prêmios de resseguro no exterior. Os prêmios de resseguro no exterior em 4 anos saíram de 1 bilhão e foram para 3,5 bilhões quase. Então, quer dizer, a gente está falando aqui de um aumento de 350% nesse período. Né? Então, os prêmios de resseguro no exterior, que hoje são aqui em torno de 37% do total, muito provavelmente daqui a 1 ou 2 anos vão ser 50% do total. E aqui ela mostra qual é a estratégia dela atual, que é investir realmente no mercado externo, que é foco na América do Sul e parcerias estratégicas. Tá, então a gente vê aqui, desculpa, eu falei 37%, não, já é 43% em 9 meses. Tá? O Brasil é que tem 37% de share, quer dizer, 37% do que é ressegurado no Brasil é feito pela IRB. Nos países aqui da América Latina, você vê que o maior que tem aqui é o Chile com 8% e depois o Peru com 7%. Os principais resseguros, tá? E é uma empresa resseguradora, às vezes as pessoas não sabem o que é o resseguro. Imagina, por exemplo, o Itaú e o Bradesco, eles têm lá, eles foram chamados, por exemplo, e eu estou falando do Itaú e o Bradesco porque eles são sócios majoritários no IRB. Então, eles foram chamados, por exemplo, para fazer o seguro de uma nova linha de metrô, ou se não da construção de uma nova ponte em alguma cidade. Uma obra que custa aí 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. Se der um sinistro muito grave, o Bradesco e o Itaú teriam que arcar com 4 bilhões, 3 bilhões. E aí o que a gente está falando? A gente está falando de um valor que seria talvez metade do lucro de um trimestre do Itaú. Então o Itaú não quer arcar com esse problema, ele não quer ter um risco do sinistro dele ficar alterando muito. Então o que ele faz? Ele pega e divide esse risco com o IRB. Por que com o IRB? Porque ele é majoritário do IRB, então ele vai acabar ganhando esse valor do IRB. Então o IRB vai lá, compra uma parcela do resseguro. Ele passa a ter a obrigação de arcar com uma parte desse valor em caso de sinistro e ele também ganha uma parte desse prêmio. E às vezes o IRB ele considera que está muito caro para ele também garantir esse sinistro. Então ele faz uma retrocessão, ele cede uma parte dessa parte que ele já ressegurou para uma outra empresa. E aí é que entra essas parcerias estratégicas aqui. Então se você olhar nos últimos 4, 5 anos, você vai ver que cresceu seguro de vida e seguro rural. Principalmente aqui seguro rural, você vê que saiu de 10 para 18, tá? Seguro de vida saiu de 21 para 36. Esses são seguros que às vezes os sinistros eles ficam muito caros. Né? Imagina que todos os produtores lá do Mato Grosso, por exemplo, e de Goiás, eles resolvam assegurar, por exemplo, a safra deles. E aí acontece uma tragédia qualquer, que climática mesmo, uma tragédia climática que a safra vem à metade do que eles imaginavam. Então você imagina só, olha só o grau de sinistralidade como poderia mudar. Então, o que eles fazem? Eles fazem a retrocessão.
E aí a gente vê aqui o índice de retrocessão do IRB. A gente vê que ele chega a alguns pontos aqui, ó, de 40% de retrocessão sobre os prêmios emitidos, e agora nos últimos trimestres aqui a gente vê um valor menor. A gente vê também que esse valor costuma ser grande nos quartos trimestres. Essas barrinhas maiores aqui costumam ser no quarto trimestre também. E aí a gente vai para uma das linhas mais técnicas que a Esquadra chegou a falar na carta dela, que é a variação das provisões técnicas. O que o IRB faz? Ele provisiona os seguros a liquidar, né? Os sinistros a liquidar, desculpa. O que ele faz com essas provisões? Ele sabe que tem alguns sinistros que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Exemplo, vamos imaginar que, por exemplo, já existe uma previsão que vai ter um El Niño, por exemplo, daqui a 4 meses. Ele já tem seguro de algumas questões rurais, por exemplo. Ele sabe que isso deve acontecer, ele tem que provisionar isso. Só que qual é a grande queixa da Esquadra? Ele provisiona um valor acima do normal e aí ele faz uma reversão no quarto trimestre. É como se ele estivesse segurando o dinheiro aqui, ó, dos acionistas no primeiro, segundo, terceiro trimestre e revertendo no quarto. Não existe nada contrário a isso nas normas. A contabilidade não é preto no branco, né? A contabilidade ela pode ser feita dessa forma. Eles estão querendo talvez ser mais conservadores e uma das questões aí da contabilidade é ser prudente. Então, eu, por exemplo, não vejo problema. Mas, realmente, você vê que é normal ter uma reversão sempre no quarto trimestre. E deve acontecer, por exemplo, de novo. Outra questão que é importante a gente ver é que nesses últimos anos aqui, com a nova política do IRB, principalmente indo para o exterior e o Brasil crescendo, a gente vê aqui que o índice de sinistralidade não só ele ficou menor, como ele passou a variar menos, tá? Ele passou a não ir mais lá 70%, 80% e nem cair aqui para 40%. Então essa retrocessão aqui ela está funcionando. E outra questão que é importante também é o seguinte, e é a parte que eu não gosto muito do IRB. É normal que como quando ele cresça, né, ele está crescendo, as despesas administrativas caiam, porque você não precisa, por exemplo, dobrar a tua equipe porque a quantidade de seguros ou de resseguros que você vendeu dobrou. Então você mantém mais ou menos aquela mesma equipe, e o resseguro aumentou muito, dobrou de valor, então as tuas despesas proporcionais caíram. Só que a gente sabe que ele tem de sócio majoritário o Itaú e o Bradesco. Então, normalmente ele já pega o seguro dessas empresas e faz o resseguro. Então, o que o Itaú e o Bradesco eles fazem? Eles cobram uma comissão. Quer dizer, o IRB tem que pagar uma comissão que ele chama de custo de aquisição. Esse custo de aquisição você vê que está ficando maior. Tá? Então, a gente vê que esse ponto aqui, por exemplo, terceiro trimestre é o maior de toda a escala. Então, na verdade, parte dessa redução da despesa administrativa, parte daquela gestão, está indo para os sócios majoritários também, que é uma coisa que eu não gosto. Eu vejo um desalinhamento. Tá? Então, gente, esse é o grande racional aqui do IRB. Quer dizer, é uma empresa que está em crescimento, uma empresa que está gerando lucros cada vez maiores, tá? É uma empresa que o mercado gosta, mas assim como todas as empresas que o mercado gosta muito, elas têm que estar sempre entregando o máximo. Elas não podem ter nenhum problema, porque na hora que aparece qualquer que seja o problema, mesmo que seja uma possibilidade desse problema, a gente já vê uma queda ali de 15%, 20%. Tá? A gente viu recentemente isso há 1, 2 anos com a Croton, que agora virou Cogna. A gente viu com a Ultrapar, né? No caso, não foram problemas de fraudes ou de problemas contábeis, mas foram resultados piores do que o imaginado. A gente já viu um pouco mais atrás lá com Guararapes, a gente já viu com Natura também quando a sinergia demorou. A gente está vendo isso agora com a M. Dias Branco, com a própria Cielo, por exemplo. Então, empresas que são muito boas, empresas que são reconhecidamente caras porque elas entregam qualidade, porque elas têm governança, vantagens competitivas, qualquer possibilidade de problema que venha a ter nelas, o mercado sabe que está caro e se o prêmio de risco a ser pago precisar ser maior, existe um ajuste natural no preço dessas ações. Por isso, inclusive, que eu evito até recomendar esse tipo de empresa. Eu sei que elas podem acabar tendo problemas e problemas que pequenas coisas podem fazer eles crescerem, mas a gente vê
que muito provavelmente vai ter sido uma oportunidade para as pessoas. Eu lembro que quem é assinante do Dica de Hoje Ações, eu fiz um vídeo sobre o IRB há 1 ou 2 semanas atrás, tá? Então tem lá uma análise fresquinha, o negócio dele não mudou em nada com essa questão da esquadra, tá? Nem mesmo vai mudar, reapresentar a demonstração financeira, nem nada disso. O que aconteceu é apenas aquele medo do mercado. Tá? Eu não lembro agora de cabeça, eu acredito que o preço justo que a gente calculou estava em torno de 43, 44, que eu lembro que não tinha margem de segurança. E aquela pessoa que, enfim, é assinante, que viu semana passada e viu essa queda de hoje, provavelmente acabou aproveitando. Tá? Por quê? Porque a gente tem as nossas carteiras recomendadas sim, mas a gente tem uma análise em vídeo toda semana, nessa parte do Dica de Hoje Ações, e ainda uma análise em relatório escrita lá no Dica Beginner, né? E aí vocês podem inclusive ver empresas que não são recomendadas ou que não estejam nas carteiras para vocês também comprarem outras ações se vocês quiserem. A única coisa ruim é que depois não tem um acompanhamento, né? Que aquelas carteiras acabam tendo. Abraços aí a todos, bons investimentos. Espero que vocês não tenham vendido naquela queda o IRB, né? Depois de cair 15%. Afinal, eu espero que vocês sempre estejam comprando negócios, estejam comprando empresas e não estejam comprando ações. Abraços aí a todos, até a próxima. Bons investimentos. Tchau, tchau.